Vencemos prêmios mundiais em um desafio de criar animações dentro de 24 horas. Mas como formamos nossas equipes? A gente acabou se juntando porque a gente era colega de faculdade, né? Então foi natural, a gente começou a fazer trabalho junto, ficou amigo, e aí teve aquele desafio, né, da FAP Amador, e a gente acabou se juntando e montando um grupo maior pra fazer o internacional. Bom, o primeiro 24 horas foi bem espontâneo, foi mais por amizade, todos eles foram mais por amizade, mas esse primeiro foi bem espontâneo, do de 2020, porque a gente não sabia de nada, a gente queria testar se a gente conseguia alguma coisa nesse desafio. Cada ano a gente decidiu de uma forma diferente, né? Como nosso grupo é um grupo muito grande, né? Somos aí 8, 9. Sempre tem aquela pergunta de como que vai ser pra gente formar o grupo. Um ano a gente formou com quem tava na ligação, né? Na cal. Ligação. E no de 2023, nesse último aí, como foi bem grandinho, a gente até formou 2 grupos diferentes, de tanta gente que tinha que queria participar. Então esse processo foi um pouquinho estressante, mas foi bacana. A primeira experiência do 24 horas em 2020 foi um pouco tenebrosa. É engraçado ver o resultado, assim, o quanto que a gente consegue fazer algo melhor, quanto que a gente evoluiu. E ainda assim a gente passou um sufoco naquele dia. Mas era muito porque a gente não tinha tanta noção de planejamento quanto a gente tem agora. Às vezes a gente demorava mais pra ter a ideia. O problema foi que a gente tinha ideia até demais, que aí a gente quis incluir tudo num curtinho pequeno e aí deu um problemão, assim, pra fazer tudo funcionar ao mesmo tempo, quanto fazer tudo. Era tudo muito novo, a gente não sabia como é que ia funcionar, como a gente ia aguentar, né? Porque pra gente que é brasileiro, o desafio não é 24 horas, o desafio é pelo menos 32, porque ele começa às 8 da noite, então a gente já tá acordado há um bom tempo, e isso deixa a gente um pouquinho mais na desvantagem do que a galerinha que começa num horário mais da hora que o nosso, né? A pior parte é lá pra 6, 7 da manhã, que a energia vai pro ralo. Tudo compensou, né? Porque... quer dizer, não compensou, porque a gente perdeu muito feio a primeira vez. Foi uma ótima experiência, assim, tudo que a gente fez de errado da primeira vez, assim, a gente consertou pros próximos, assim, consertou bem até demais. Quando começava o desafio, eles passavam o tema em uma frase e um pouquinho de textinho de inspiração. E a gente, na hora, tinha que pensar na ideia. Quanto antes pensar era melhor, mas a gente foi percebendo que era bom também garantir que era uma ideia boa. Às vezes a primeira ideia nunca é a melhor, que a gente tinha que fazer algo diferente. A gente entra num brainstorm, né? Todo mundo fica jogando ideia, atrás de ideia, uma é totalmente sem relação e nexo com a outra, ou um complementa o outro com a mesma ideia. Bom, ao longo dos anos a gente acabou aprimorando, mas a gente normalmente divide em grupos, né? Então tem os que animam um pouco melhor, uns que fazem as ilustrações de cenário melhor. A gente acaba se dividindo, correndo lá para fazer as primeiras etapas da animatic, do storyboard, design, e aí divide cenário e animação. Ao longo do dia já fazendo as cenas, como eram 5 pessoas, dava para 3 pessoas animarem, 2 fazendo o cenário mais ou menos, e uma dessas pessoas que animam no final acabava editando o filme todo com o som. Funcionava mais ou menos assim, cada um fazia um pouquinho e juntava tudo no final. O planejamento era bem na hora mesmo. Eu genuinamente estava, confiante de que tinha ficado muito bom, mas quando a gente começou a ouvir os nomes e o Albert falando, os ganhadores, e em primeiro lugar, nosso nome, eu não acreditava. Eu saí pulando de alegria, fui contar pra minha mãe, pro meu pai. From Sao Paulo, Brazil, from Bundasso Armando Alvarez Penchadeo, the Bidufers! First place, Bidufers! A segunda vez foi engraçado, porque a gente falou, imagina se a gente chega no pódio de novo. E a gente chegou. In third place, from Bundasso Armando Alvarez Penteado, Sao, Brazil, Shepard 90. O raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, né? Não caiu no mesmo lugar, mas caiu muito pertinho, porque nós pegamos em terceiro. Não sei se teve algum time no 24 horas que teve uma sequência
sequência assim, de pod igual a gente. Foi engraçado poder falar mais uma vez que a gente ganhou. E esse último, acho que só deixa mais engraçado poder falar que ganhamos 3 vezes seguidas. They are from Brazil. The school's name is Fundação Armando Alvarez Penteado, Sao Paulo, Brazil. And the team name is Calcines Gole. Isso só ajudou a confirmar quanto de entrosamento a gente tem como equipe, como todas as equipes que a gente teve, pessoas legais, pessoas incríveis e talentosas que a gente conseguiu juntar como um grupo. Então foi extremamente divertido tudo isso aí. A pergunta se participar ou não é com certeza participe, tem toda a vantagem do mundo. Você perde só um dia da sua vida, você não der em nada, dá portfólio, experiência e tudo mais. Pense que a ideia é o mais importante. A gente não conseguiria chegar a conquistar essas coisas se a gente não pensasse em uma ideia que fosse o mais original que a gente conseguisse e pelo menos mais divertido até pra gente. A gente fez a nossa essência, que foi comédia todas as vezes, mas principalmente uma ideia original. Às vezes uma ideia muito boa, você pensa, todo mundo vai fazer essa ideia, não vai nesse caminho, porque os caras vão ver uma castada de vídeo com ideia igual. Então, se você faz aquela coisa diferente, você já se destaca muito mais, e isso foi a parte mais legal, assim. Sempre fazer a que a gente chama piada da piada, né? Que é sempre que fizer um curtinha de piadinha, assim que acaba o curta, ele acaba uma piada, mas dá pra colocar uma outra piadinha em cima, que aí fica muito mais inesperado, acaba com uma leveza, assim, com um leve plotzinho, assim, que é bacana. Sempre inesperado ter uma piada depois da piada, e quando ela acontece e funciona, é muito legal. Principalmente se divirta. Você tem que gostar muito do que você tá fazendo pra querer ficar 24 horas fazendo. Então, arrume bons amigos, que você sabe que você consegue passar horas fazendo piada e dando risada, porque é essa alegria, essa energia que você precisa pra concluir o desafio.